vamos concluir só com uma questão que está aqui na minha cabeça. Se a gente for dividir o mundo, né, nessas culturas, né? Porque pelo que eu estou entendendo é o seguinte, essa paz e essa harmonia dos conflitos mundial requer que o Ocidente respeite a cultura lá de outros países, respeite a forma do Oriente Médio funcionar, respeite a forma nacionalista ali de Rússia e China e não tenha que essas imposições, né? O mundo está dividido aí em 3, 4, 5 aspectos assim, de cultura, de formas daqueles blocos de nações ali manter essa soberania. Dá para dar uma clareada nesse sentido e tentando fazer uma proposta assim, no universo imaginário para que não tenhamos conflitos. Cara, se eu fosse capaz de fazer essa proposta, eu ia concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. Então eu não vou ter isso aí. Mas vamos lá. Qual é a questão central da turbulência no mundo hoje? Tá? Nós temos 2 aspectos que são fundamentais. Tá? O primeiro deles, eu não vou aprofundar, seria a decomposição desse sistema político que surge lá atrás, em meados do século XVII, com o final da Guerra dos 30 Anos, que eu já falei. Eu não vou aprofundar nisso, porque a gente não tocou nesse assunto, pode ficar meio estranho. Mas eu colocaria assim, a ascensão de atores não estatais. Ok? A ascensão de atores não estatais. Esse é um ponto. Tá? O segundo ponto tem tudo a ver com isso que a gente falou até agora, que é o acirramento da competição entre grandes potências. Qual é a essência dessa competição? Nós não falamos que depois da Guerra Fria os Estados Unidos surgiu como uma potência hegemônica? O que acontece hoje, a causa do recrudescimento dessa tensões entre Estados, é que alguns países, algumas potências estão disputando essa hegemonia norte-americana. Então a Rússia, por exemplo, quando ela fala de restauração do poder e do prestígio da Rússia imperial, da antiga União Soviética, a Rússia não é comunista, não tem nada de comunismo. O que ela quer é restaurar o prestígio e o poder político e militar que ela teve nesses 2 impérios, o Império Czarista e o Império Soviético. Tá? Ela fala em ordem policêntrica. Seria um mundo com múltiplos centros do poder. E que a Rússia seria um desses centros. Só que aí ela esbarra no quê? Na hegemonia norte-americana. Quando você pega o Irã quer se firmar como uma potência regional. O Irã disputa com a Arábia Saudita a influência sobre o mundo muçulmano. A hegemonia dentro do mundo muçulmano. O Irã é persa xiita. Etnicamente, o Irã é persa. Religiosamente, a maioria da população iraniana é xiita. Ele rivaliza com a Arábia Saudita, que é árabe, obviamente, etnicamente ela é árabe, e religiosamente ela é sunita. Aliás, vai até além do sunismo, porque é um ramo mais ortodoxo do sunismo, que é o wahhabismo. Tá? Quando você pega a China ela quer simplesmente substituir a hegemonia norte-americana pela hegemonia chinesa. Então o que a gente vê são diferentes estados disputando, contestando a hegemonia norte-americana. E o que o americano tem como linha mestre da política dele? A manutenção do status quo. Ou seja, eu quero continuar como potência hegemônica. Tá? Tem um pesquisador, chama Graham Allison. Ele fez um estudo muito interessante. Ele levantou 16 conflitos, se eu não me engano, do século XVI para cá. 16 casos em que uma potência econômica foi substituída por outra. Por exemplo, no Atlântico Norte, a Inglaterra, que era a potência dominante, foi substituída pelos Estados Unidos. Nesse caso, não teve conflito, não teve guerra entre os dois. Mas nesses 16 estudos de caso que ele fez, 3/4, ou seja, 75%, 12 dos 16 conflitos, essa alternância de poder, sobe um, cai o outro, resultaram em guerra.
Então o grande desafio hoje é uma redefinição da ordem internacional, que não gere conflito, só que a gente está caminhando no sentido contrário. Essa disputa está muito acirrada. Então, quando você tem um conflito na Ucrânia, é uma faceta desse conflito. Agora você está observando uma série de golpes de Estado na África subsaariana. Níger, Sudão, etc. Isso, quem é que está por trás disso? Quem é que proveu o apoio daquilo ali? O Níger já está se opondo contra a política francesa, contra os interesses franceses. Tanto é que a embaixada da França foi invadida, né? Então, quem é que está por trás daquilo ali? A Rússia está tirando vantagem desses golpes de Estado? Ela está patrocinando esses golpes de Estado? É uma forma indireta dela atacar os interesses franceses? Então, você vê que essa disputa é na Ucrânia, é na África subsaariana, é no Ártico. Aquecimento global, o Ártico vai degelar, vão abrir rotas navais, rotas marítimas no Ártico. Então, a Rússia é o país que tem o maior pedaço do Ártico. Então, assim, o surgimento de novos espaços contestados, né? Então, assim, essa complexidade nessa disputa, no acirramento da competição entre os países, é que ela é extremamente complexa, extremamente difícil. E aí a gente vai bater num outro ponto fundamental. Hoje o mundo vive uma crise muito aguda de liderança. Uma crise muito aguda de liderança. Eu citei aqui várias vezes Henry Kissinger. Henry Kissinger completou 100 anos. Por mais lúcido que ele aparente estar, etc., cara, são 100 anos. Semana passada, semana retrasada, se eu não me engano, ele esteve em Pequim. Eu acho isso emblemático porque a gente está tendo que recorrer a uma liderança do século passado, porque hoje a gente não tem líderes na envergadura de um Kissinger. Então, quando a gente pega... tem outros problemas aí que a gente não vai chamar atenção, mas eu queria chamar a atenção desse. Quando a gente fala em recrudescimento de competição entre grandes potências, e você vê que hoje o mundo não tem um Konrad Adenauer, por exemplo, que foi um chefe de Estado alemão, etc., tal, e você vê o tipo de líderes que a gente tem hoje... não só em termos de política internacional, mas assim, em termos de mais amplo, em todos os ramos da atividade humana, a gente está tendo uma crise muito aguda de liderança. Existem vários motivos. Um dos motivos é que os padrões, os modelos de liderança são modelos construídos para a sociedade industrial, que já não são mais adequados para a sociedade da informação, sociedade do conhecimento, etc. Então, assim, hoje a gente tem uma crise global de liderança. Isso agrava demais os riscos que a gente corre. Então eu acredito que, mais uma vez, falando pela quarta, quinta vez, pessoal, quem está certo, Rússia, quem está certo, Ucrânia, uma guerra inútil, uma guerra desnecessária, tá, ok? Que a gente não precisava estar passando por ela. Uma das causas desse conflito, indubitavelmente, é a carência de liderança. Tá? E nesse ponto aí, cada um na sua perspectiva, né, vai continuar defendendo seu interesse. Continuar defendendo seu interesse. E o vilão maior seria aquele que quer, sem colocar a palavra na tua boca, mas seria os Estados Unidos, porque ele quer se manter dominando. Cara, mas assim, eu não veria os Estados Unidos como vilão maior. Eu não veria com isso. Eu gosto muito dos Estados Unidos, eu gosto muito da cultura norte-americana, admiro demais o país, admiro demais os Estados Unidos, cara. Tem um apreço muito grande pelos Estados Unidos, demais, gosto muito. A única coisa que eu coloquei aqui é que estão faltando Henry Kissinger nos Estados Unidos hoje. Tá? Estão faltando Henry Kissinger nos Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos têm um desafio muito grande pela frente. E a defesa dos interesses dele é tão legítima e tão natural quanto a defesa dos interesses ucranianos pelos ucranianos, a defesa dos interesses russos pelos russos e a defesa dos interesses chineses pelos chineses. Isso é natural. Existem alguns pontos na política externa norte-americana que eu particularmente acho temerosos. Um deles é a excessiva ênfase na estratégia militar. Entendeu? Mas, enfim. Relações internacionais é isso. Entendeu? Relações internacionais é isso. Voltando, para tentar concluir, eu acho que o maior perigo hoje é que faltam Kissinger, faltam Adenauers, entendeu? Faltam
grandes estadistas para poder, faltam Bismarcks, para lidar com essa complexidade desse ambiente geopolítico. É um desafio muito grande. Eu coloquei talvez de forma equivocada, mas a minha visão é o seguinte, né? A Rússia se contenta com aquele bloco dele. A Arábia Saudita também. Só que tem um problema, né? Isso no primeiro momento, né? E os Estados Unidos, até certo ponto, também não pode se fechar. Foi o que eu falei da Rússia. A Rússia, cara... É o início do conflito lá na frente. A Rússia, cara... Se a gente for... Tem aquele problema de segurança que eu falei, que ela vai... Quanto mais se expande, mais problema de segurança ela tem. Quanto mais problema de segurança ela tem, mais necessidade ela tem de se expandir. Então, assim, é um país que é... É lógico que você tem locais que são Rússia. Que você não... Ninguém está questionando. Ninguém está questionando. Mas, pô, tem hora que a Rússia não tem fim. Sim. Entendeu? Tem hora que a Rússia não tem fim. E o americano vê isso e ele tem que se manter único ali, forte, para que depois ele não... Para poder equilibrar os interesses dele, então é tudo muito difícil, cara. Os Estados Unidos ele tem um desafio muito grande. Os Estados Unidos, hoje ele dá sinais claros que ele vai querer a manutenção do status quo, ou seja, ele como potência hegemônica. E agora só que a questão é a seguinte, é algo que ninguém responde. É factível os Estados Unidos se manter como uma grande potência militar e econômica do planeta? E se não for? Se não for, cara, e tem muitas análises, e aí a gente vai entrar na economia, que não é uma área que eu entendo muito, mas tem muito analista que fala, cara, a China vai passar os Estados Unidos, em muitos aspectos já passou, e a economia chinesa vai superar a norte-americana. Não tem dúvida. E aí, cara, será que os Estados Unidos, se você pegar, por que os Estados Unidos perdeu no Afeganistão? Por que os Estados Unidos perdeu no Vietnã? Porque ele elencou objetivos políticos que eram inalcançáveis por quaisquer meios, inclusive os meios militares. Tanto é que ele venceu batalha, mas não venceu a guerra, porque a guerra é um fenômeno político. Então, por mais batalhas que ele venceu, podia vencer qualquer batalha, como ele venceu todas as batalhas, mas não ganha a guerra. Porque ele elencou um objetivo político inalcançável. Então, os Estados Unidos têm histórico de elencar objetivos políticos inalcançáveis. Então, quando a gente fala o que o americano chama de Great Power Competition, né, competição entre grandes potências, o grande risco é que ele coloque um objetivo político que hoje a gente não sabe se é factível ou não, que é preservar a hegemonia norte-americana. Porque se essa hegemonia ela não for passível de ser preservada, o mundo vai viver momentos muito turbulentos daqui para frente. Sim. Entendeu? Sim, sim.